E parte 2. Anari, parte 2. E aí eu vim pra cidade, aí, né, a Divina fez lá o curativo, a Divina falou, você não pode fazer aqui, porque lá na casa que estava alugada para ser o PSF, era de telhado, não era estufa, se caiu alguma coisa aqui, enfim. E aí, você vai fazer no PSF agora, lá do... E nisso, eu tinha que ir no hospital para o médico dar um encaminhamento para mim arrumar um infectologista. Isso era Goiânia que tinha. E aí você vê o agir de Deus. Aí no nosso PSF não tinha médico, eu fui lá no PSF do Setor Sul. Lá no Dr. Juan, Dr. Juan tinha fazendo residência, acho que em São Paulo. E ele estava assim, especializado em quê? Infecção de parede. Que era a minha, que era, né? Quando ele olhou, e foi esse dia que a minha mãe viu também. A minha irmã, quando viu, ela só me abraçou e chorou. Minha irmã ainda viu lá no Iporá. Assim que tirou, ela conseguiu ver, porque eles queriam que ela fizesse o curativo em casa. Quando ela viu, a cabeça dela doeu, mas ela também não demonstrou o que estava sentindo. Para não me, todo mundo queria me poupar, para não deixar eu, né? Enfim, e aí eu cheguei aqui, né? O doutor Gleuber viu e falou, não, isso aqui eu consigo, você vai... vou dar encaminhamento para você procurar o infectologista, mas eu vou cuidando aqui. E o infectologista só podia ter 12 dias que eu consegui marcar em Goiânia. Enfim, e aí ele fez o curativo, esse dia minha mãe viu. E minha mãe me falou que via minhas vísceras lá, tava tudo... Só tinha aquela pelinha que fica em cima das vísceras, o resto tinha comido tudo, tinha tirado tudo. Então assim, se colocasse uma mão aberta, ficava lá na minha barriga. Ficou um buraco muito grande, gente, vocês não tem noção. A Naruba, que era enfermeira, ela até tirou algumas fotos, ela estava fazendo acompanhamento do meu buraco. Eu acabei tendo um buraco. Enfim. E aí, aí o doutor Juan me passou a medicação, antibiótico, eu fui para o Hospital Municipal aqui de Piranhas, fiquei lá mais 12 dias. E por aí eu fiquei 7, aqui eu fiquei 12. Que era os dias que eu ia em Goiânia. Eu fiquei até o dia em Goiânia, que estava marcado para infectologista. E aí, todo mundo chegava lá no hospital lá, e eu sorriso. E aí minha irmã, que tinha ficado um mês comigo, ela tinha ficado já um tempo comigo, ela precisava ir para casa dela, que ela mora em Barra do Garça. Mas eu estava aqui era mais fácil, aqui tinha o Murilo, tinha o Birô. Tinha a minha sogra, minha mãe, que estava muito sempre lá, meu pai, meus irmãos. Família, né? E aí, o Murilo, né, perto. E aí eu fiquei lá, e aí a alimentação, cuidando direitinho pra não dar muita anemia. Eu quase que eu precisei de tomar sangue, mas Deus abençoou que o Sauroporo resolveu, não precisou. E graças a Deus, assim, eu sou muito sadia, por isso que eu sou assim, grata. E aí eu ficava e chegava a gente, mas o que você tem? E eu rindo, sempre rindo. Chegavam lá, faziam piadinha, e eu sempre rindo, porque ninguém dava pra ver, porque tava tampado, né, de vestido, de aquelas roupas de hospital, enfim. E eu sempre sorrindo. Aí eles iam fazer curativo 2 vezes, cedo e à tarde. E o doutor Juan, ele passou uma pomada, chamava Sofigel. Era coisa assim do momento, era coisa assim que resolvia mesmo, era uma pomada. E papaina pra comer, o podridão que ainda tinha. E o Sofigel para não deixar ressecar e para continuar, deixava úmido e deixar a carne vir. Enfim, aí, gente, a Sofigel era muito cara, 120 uma Sofigel. E eu tive doações, teve gente que doava uma pomada, 2. E nessa época meu salário não era um salário mínimo, muito seco, tinha outras coisas para pagar, enfim. Então eu recebi doação e tinha amigos que falavam, não, vou te dar uma. E no começo, não dá pra fazer 2 curativos, porque era muito grande, tinha que passar em tudo, enfim. E aí e Deus colocou tanto anjo na minha vida, aquele hospital. Tinha gente assim que fazia com prazer, que cuidava de mim assim tão bem, que eu me sentia assim, importante, sabe? Foi um momento assim de muito amor que eu recebi, de muito carinho.
Tinha muito cuidado. Muito, 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 muito. E aí eu fiquei, acho que uns 3 meses aqui em Piranha, sem poder. Aí depois que eu fui em Goiânia, o médico falou assim, não, você não precisa mais de antibiótico, você tá ótima. É isso aqui, o que o doutor lá falou, é o que eu iria fazer. Por isso que eu falo, agradeço de Deus ter colocado o Juan na minha vida. Não, isso aqui era o que eu ia fazer mesmo, isso aqui era o que precisava ser feito. Então você pode voltar, você pode ir pra casa, não precisa mais tomar antibiótico, você tá bem. Aí você volta daqui, acho que me deu 3 meses pra me voltar lá. E aí eu vim pra casa, eu fui pra minha casa. Minha casa não, fui pra casa da minha sogra aqui na cidade. Na época do ano domingo, que era minha sogra. Que cuidou de mim, assim, eu sou muito grata. Por isso que ela cuidou de mim. Por isso que eu falo, eu sou uma pessoa assim, muito abençoada. Eu tenho assim, eu tenho muito carinho, eu tenho muito amor assim que eu recebi quando eu precisei. E aí enfim, aí eu fiquei. E às vezes a gente acha que a gente tá com problema. Aí meu irmão, o Álvaro, o irmão mais velho, que começou a passar mal, eu não sabia, foi. E aí a gente descobre que meu irmão mais velho, que é o meu, sabe aquele irmão assim, parceiro? Eu descobri que ele tá com câncer. E aí já mexe toda com o nosso, né? E voltando pra mim. E eu fiquei fazendo isso, fazendo curativo 2 vezes no dia. E eu fazia sempre no hospital, porque lá tinha a sala já, e tinha os materiais tudo, e todo mundo já me conhecia já. Tinha vez que eu chegava lá, era na sala de emergência que eu fazia curativo lá. E aí, de vez que eu chegava às 7 horas, aí chegava a emergência. Eu já saí do hospital 2 horas da tarde. E nunca murmurei, eu sempre sorrindo. Porque eu tava lá pra isso, eu não tinha coisa pra fazer, e quem chegava lá, às vezes falava, como é que você consegue ficar aqui esperando e sorrindo? Eu falei assim, porque é o jeito de eu agradecer vocês, que eu sei que vocês vão cuidar de mim quando for minha hora. Quem tá aí tá precisando. Eu aqui, se eu não fizer hoje, dá pra fazer amanhã. Mas eu sabia que se fizesse todo dia, sararia bem mais rápido. Gente, usava coisa demais. Às vezes no começo usava quase 2 litros de soro para lavar. Aí tinha, esqueci o nome do sabão líquido que eles usavam para lavar. E o dia que eu fui em Goiânia, o Nilcimar, um enfermeiro, que eu sou grata a ele levantou de madrugada. Eu ia sair 6 horas da manhã, ele levantou de madrugada para fazer curativo em mim, que eu ia limpinha, sabe? Eu ia cheirosinha, e ele fez assim, colocava muita compressa. Gente, vocês não tem noção, tanta coisa que gastava comigo. E em nenhum momento eles foram negligentes comigo. Então, assim, é só gratidão, né? De Deus ter colocado as pessoas certas. Tem Nestina, tem Célia, o Senil, um monte de gente aqui no hospital que cuidou de mim. Então, assim, e às vezes via as meninas fazendo estágio de enfermagem. Aí às vezes eu fazia curativo, às vezes fazia à noite, quando eu estava internada, e todo mundo ficava assim, encabulado, do tamanho que era o buraco da nariz. Mas assim, e ficou, aí foi, era de 6 e 2 vezes por dia. Aí ele foi, e a Sofigel foi trazendo, né, trazendo aquela carne assim, e foi melhorando. E aí ficou uma vez por dia. Aí eu comecei a sonhar ir pra casa, né? Que eu podia ir pra casa. Tipo assim, eu podia fazer o curativo, né? E dormir na fazenda, que era a minha casa, e voltar. Então eu comecei a... Isso já tinha passado acho, quase uns 3 meses ou 4 meses que eu fiquei aqui em Piranha direto fazendo esse curativo. Porque a gente não tinha carro, só tinha moto, então tinha que ter esse cuidado. E aí foi... Só que assim, eu tinha que ter muito cuidado, eu não fazia quase nada. Então eu fiquei muito tempo assim, sabe? Um zero à esquerda que não fazia nada, assim, quietinha. E não varria a casa, não fazia nada. Mas assim, Deus colocou gente sempre, nunca fiquei com sede por causa de um copo d'água. Sempre tinha alguém para me dar um prato de comida, né? E me dar um copo d'água. Então assim, é só